Pessoal, eu vou iniciar uma nova série aqui no canal, que a gente vai ver as vulnerabilidades do Bitcoin. Lembra, qual que é o objetivo aqui do nosso canal? É a gente falar sobre vulnerabilidades de vários sistemas, ataques que aconteceram, notícias que saíram na mídia, coisa e tal. Mas o objetivo último é a gente aprender com essas falhas, com esses problemas do passado, o que a gente pode fazer para evitar que esse tipo de coisa aconteça no nosso código, na equipe que nós estamos desenvolvendo, no sistema que nós estamos desenvolvendo. Então, vocês sabem, a gente tem feito isso com várias notícias, aí a gente fala um pouco sobre notícias, sobre o erro que aconteceu, fala como que isso pode ser evitado, como a gente evita esse tipo de armadilha, né? Então, vamos lá. A nossa ideia aqui é justamente olhar para um código particular, o código do Bitcoin Core, que é o nodo Bitcoin, essa coisa aqui que está rodando aqui na minha máquina, eu acabei de instalar ela, repara que não tem nada aqui, eu acabei de instalar, ele está começando a sincronizar, faltam só 11 anos e 8 semanas para sincronizar o nodo Bitcoin. Eu vou deixar aqui, isso aqui um dia termina, mas isso daqui é um nodo Bitcoin. Você pode baixar ele nessa página aqui da bitcoin.org. E esse programa aqui, basicamente, é o centro do Bitcoin, é realmente o core do Bitcoin, é a parte central. Por quê? Lembra, o Bitcoin ele funciona justamente com uma série de nodos conversando entre si. Cada nodo desse daqui tem uma série de, um blockchain, tem um registro de todas as transações do Bitcoin, de todos os saldos de todo mundo, todas as informações da transação do Bitcoin. E esse nodo é responsável justamente por verificar se essas transações são legítimas ou não, e coisa e tal, e você pode fazer transações aqui, eu posso mandar dinheiro, eu posso receber dinheiro, receber bitcoins, né? Enfim, dá para fazer esse tipo de coisa aqui, né? A questão toda é lógico, como todo software tem problemas, software tem falhas de segurança. O Bitcoin tem lá sua cota de falhas de segurança, algumas delas registradas aqui no CVE, inclusive, e algumas de alta criticidade, como a gente vai ver essa daqui mais adiante, essa aqui de 2010, a falha do buffer overflow, né? Na verdade, o overflow de inteiro. Mas a gente vai ver quando a gente chegar nela lá. Hoje a gente vai ver essas duas primeiras aqui, a CVE 2010 5137 e a 5138. Vamos entender exatamente o que isso daí, o que levou a isso daí, como é que isso foi corrigido no código e como você faria para evitar esse tipo de coisa. Bom, a ideia de fazer essa série com o Bitcoin eu acho interessante porque isso dá uma visão nossa de como são os sistemas na prática, né? Um sistema tem uma série de falhas. Todo sistema tem falhas, não tem nenhum que não tenha. E lógico, o Bitcoin nesse passo ele é um cara que realmente é excepcionalmente seguro, que lembra, é um sistema que literalmente, se você conseguir fazer uma transação inválida ali, tirar dinheiro de alguém, você literalmente pode ficar rico se você conseguir atacar o Bitcoin. E embora existam alguns exploits que foram feitos no passado, nenhum deles foi definitivo, ninguém conseguiu de fato ficar rico atacando o Bitcoin, o que mostra a segurança do sistema, né? Qual que é a ideia dessa série nossa? A gente vai passar por todos esses CVEs aqui, vamos dar uma olhada em cada um e vamos dar uma olhada nisso no código do Bitcoin aqui. Esse aqui é o código do Bitcoin, a função main do Bitcoin está aqui. A gente vai dar uma olhada como é que é isso no código, né? Lógico, requer algum conhecimento de desenvolvimento de sistemas. O código é em C e C++. Então, não é difícil de entender, mas, lógico, requer algum tipo de conhecimento, né? Pois bem, então essa é a nossa proposta. Vão ser vários vídeos, tá? Esse aqui é só o primeiro. Eu estou fazendo essa explicação justamente porque é o primeiro vídeo da série, mas os próximos eu já vou entrar falando sobre a vulnerabilidade em si, qual é a vulnerabilidade do Bitcoin que a gente está tratando e onde é que está isso no código, o que foi o problema, como é que isso foi resolvido, o que aconteceu com essa vulnerabilidade e o principal, como você evita esse tipo de vulnerabilidade no seu código, como você garante que na sua aplicação, no seu sistema, isso não vai acontecer. Eu agradeço a você que vem sempre aqui no canal ver nossos vídeos. Por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Pois bem, então, feito isso, vamos ao primeiro caso, o primeiro problema do Bitcoin, que começou logo lá em 2010. Lembra, o Bitcoin foi criado, o paper do Bitcoin foi escrito em 2008, ele foi implementado em 2009 e começou a operar em 2009, né? Mas, assim, é lógico, no início ele era uma coisa muito interna, muito acadêmica, só a equipe mesmo que estava usando o Bitcoin ali para fazer testes e coisa e tal. Em 2010 ele já começou a sair um pouco fora da equipe que fez o Bitcoin, né? Ainda era uma coisa experimental, uma coisa que muito pouca gente sequer sabia que isso existia, mas já tinham algumas pessoas que não estavam diretamente envolvidas usando o Bitcoin. E foi aí que a gente tem esse primeiro caso do primeiro problema, que é o CVE 2010
5137. Essa vulnerabilidade, ela permite um crash do daemon, ou seja, o crash dessa ferramenta aqui do core simplesmente crasha, ele para de funcionar caso de uma transação com uma operação L-Shift. Vamos entender essa coisa, que aqui já dá para entender um monte de coisa do Bitcoin aqui. Primeira coisa interessante de você saber é o Bitcoin, ele tem uma linguagem script que pode ir em cada bloco, em cada transação, na verdade, é um scriptzinho para fazer aquela transação. Então o pessoal fala muito, não, que a Ethereum tem uma linguagem, coisa e tal, e de fato a linguagem do Ethereum é um outro patamar, ela é muito mais elaborada, ela tem muito mais funções, é uma linguagem de programação mesmo, com loop, com condicional, com um monte de coisa. A do Bitcoin é uma linguagem bastante limitada, uma linguagem muito simples, mas que de qualquer forma permite você fazer coisas como requerer múltiplas assinaturas, fazer transações automatizadas e uma série de coisas que você pode fazer com esse código, com esse script do Bitcoin, né? Se a gente olhar aqui no código, a função que interpreta isso daqui é justamente a função eval script, ou seja, eval script é a função que vai executar um script do Bitcoin. Tem muitos blocos, os primeiros blocos do Bitcoin não tem nenhuma transação, porque foram blocos que foram meramente minerados, mas não tinha transação ainda acontecendo ali, né? Em determinado momento começaram a haver transações, e começaram a haver transações justamente com scripts para distribuir Bitcoin, transferir de uma conta para outra, coisa toda que você está acostumado hoje. Quando você usa o Bitcoin, é muito simples transferir de um endereço para o outro, né? E bom, essa função, então, que está no interpreter.cpp, justamente na parte de scripts aqui, e ela faz justamente a interpretação do script, ela que vai avaliar o script e vai rodar. E se você reparar, temos aqui justamente os opcodes desabilitados, que é justamente o nosso CVE 2010-5137. Ou seja, isso aqui foi a solução que eles colocaram para remover o problema. Repara que o CVE fala especificamente do L-Shift. Porém, o que eles perceberam é que qualquer um desses outros aqui também poderiam gerar problemas. Então eles desabilitaram todos esses opcodes. Como é que é a linguagem de script do Bitcoin? É uma linguagem parecida com Forth. Forth é uma linguagem que eu acho que quase ninguém conhece hoje em dia, mas na minha época era conhecido. Eu cheguei a programar em Forth, acredite. Eu cheguei a fazer exercício de faculdade em Forth. E não era exercício molinho, não. Era coisa complicada, rapaz. Era de cristalografia, para identificar a estrutura atômica com base em reflexão de laser em cristal. Era um trabalho gado. Enfim, mas já faz muito tempo, desde a faculdade, a gente está falando então, portanto, de 30 anos, que eu não mexo com Forth. Foi a última coisa que eu fiz com Forth, foi isso. Então, de qualquer forma, a gente tem aqui uma explicação sobre o Bitcoin Script e justamente fala aqui quais são as funções que podem ser usadas nesse script. Tá vendo? Similar ao Forth. Vamos ver se tem aqui uma explicação do que é o Forth, para quem não conhece Forth. É uma linguagem de programação baseada em pilha, que você vai fazendo pop e push, coisa e tal. Mas o que interessa pra gente é que ela tem lá os opcodes, você pode então fazer um programinha nesse script do Bitcoin para ele executar na transação. Então vai ser uma condicional, se tiver a assinatura X, se tiver a assinatura Y, você completa a transação e coisa e tal. Tem um monte de condicionais que você pode colocar ali, né? Desses vários comandos que você pode passar, tem alguns que foram desabilitados pela ferramenta justamente porque geravam esse tipo de problema. Ou seja, eles não estavam implementados no código do Bitcoin, mas você poderia colocar aquele code na transação, e se esse opcode chegasse, batia aqui nessa interpretação, como não havia tratamento daquele caso, né? Não havia o tratamento daquele caso, nesse loop aqui que ele vai pegando os opcodes todos, ele ficava no loop eterno, não conseguia sair daquilo. Então você travava, você fazia aquela transação de Bitcoin, você gerava uma transação de Bitcoin e travava todos os nodes quando eles fossem rodar aquele script. Lembra, o Bitcoin é um banco de dados distribuído. Cada nodo tem um banco de dados com as informações. Então cada nodo, quando você faz uma transação Bitcoin, todos os nodos do mundo vão fazer aquela transação, eles vão checar os dados, vão verificar e vão rodar aquele script e vão fazer aquela transação na base de dados local deles. Então, o que acontecia era uma coisa grave, ou seja, travava, dava um DDoS. A pessoa não conseguia roubar dinheiro, não conseguia fazer nada muito sério, mas conseguia travar o Bitcoin Core, o que é uma coisa ruim, evidentemente, né? Então, beleza. Isso daqui, como é que eles corrigiram o negócio? Muito simples, né? Você faz um if que tirou esses códigos que não estavam sendo usados mesmo, que eram desabilitados, e ele dá um erro. Resolve o problema. É opcode tal?
dá erro, não muda nada, não faz nada, não gera nenhum problema. Porque de forma não está sendo usado, ou seja, não é para ser usado nas transações. Como eu disse, embora o Bitcoin tenha essa questão do script, ela é basicamente usada só para fazer a transação tradicional, que é debitar de um endereço e creditar no outro endereço, né? É o que se faz hoje no script do Bitcoin de forma direta. Existe a expectativa de com o Taproot você poder fazer outras coisas também, mas isso é no futuro. Nessa versão aqui a gente não tem isso ainda, né? Bom, então vamos lá. Isso foi o CVE 2010-5137. Como é que você evita esse tipo de problema? Aqui entra uma coisa muito curiosa, que é uma coisa muito interessante, né? Muita gente, quando fala de segurança no desenvolvimento de sistemas, olha apenas aqueles bugs que são os OWASP Top 10, SQL Injection, não sei o que lá, não sei o que lá. Na prática, quando você vai ver bugs em sistemas, vai ver problemas de segurança em sistemas, você encontra muito disso daqui. Não é um bug, não é um dos bugs mais comuns, não é dos top 10, é um bug específico desse sistema. Você tem essas categorias de bugs, as CWEs e coisa e tal, que são categorias de bugs muito grandes, mas lembra, nem todo bug é desse tipo, nem toda falha de segurança é desse tipo. Existem falhas de segurança que são coisas absolutamente específicas do seu sistema, são coisas muito próprias daquilo que você está fazendo, e lógico, quando você vai fazer a avaliação de segurança de um sistema, você precisa considerar esse tipo de coisa. Como é que você faz para pegar esse tipo de problema? Existem vários caminhos para se fazer isso. O ideal para você evitar esse tipo de coisa é você ter justamente teste unitário e fazer uma rotina de teste unitário muito forte para garantir que cada pequeno bloco do seu sistema esteja funcionando de acordo com a especificação, e isso evita que quando você faz o teste integrado lá na frente, que você junta todos os pequenos problemas, diminui a probabilidade de passar um problema desse tipo, né? Impede totalmente? Não, não impede. Não existe nada que garanta 100% a segurança de absolutamente coisa alguma, mas dessa forma você consegue minimizar esse tipo de problema. O código do Bitcoin, ele foi um código desenvolvido de forma acadêmica, depois ele passou por vários refactoring, né? Várias vezes foi reescrito totalmente para ficar uma coisa mais amigável, um código melhor, mas é lógico que eventualmente você ainda tem alguma coisa desse tipo, né? Eu não vi aqui no código dele se tem alguma coisa de teste unitário. Tem, não está aqui no Git, né? Pelo menos eu não encontrei aqui no Git os testes unitários de cada uma dessas coisas aí. De qualquer forma, é uma boa medida para você que é desenvolvedor fazer teste unitário dos componentes do seu sistema para evitar esse tipo de coisa, garantir que cada pequeno componente está de acordo com a especificação. Bom, eu ia falar também desse outro bugzinho aqui, o 5138, mas ficou muito longo esse vídeo, eu não quero vídeos muito longos aqui. Como eu fiz a parte da apresentação, acabou tomando muito tempo, eu vou parar por aqui neste vídeo. A partir do próximo a gente vai fazer uma série. Não vai ser todo dia, tá? Vai ter dias que eu vou pegar a notícia normal, para não ficar muito tedioso, ficar só falando de Bitcoin, coisa e tal. Mas então, a partir do próximo, eu pego o próximo bugzinho que tem aqui e a gente discute ele no próximo episódio. Muito obrigado a vocês.